Olá, irmãos de fé. Nós estamos vivenciando hoje o quarto domingo da Quaresma. É chamado Domingo da Alegria. O evangelho de hoje, ele traz uma ideia que é uma das ideias que nós podemos resumir o Novo Testamento. Junto com essa ideia do evangelho de hoje, que é o versículo 16 do capítulo 3 de São João, temos também outras três ideias chaves que, de certo modo, resume todo o Novo Testamento. São sobre essas ideias que eu vou conversar com vocês hoje nesse vídeo. Então, a nossa primeira ideia, a ideia-chave do Novo Testamento, é que Deus nos ama e tem um maravilhoso plano para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Em que nós nos baseamos para dizer essa primeira ideia? Em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, aquele que acredita em Jesus, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E, em contradição com essa primeira ideia, tem a realidade humana. É a segunda verdade, também chamada, essas verdades também são chamadas de verdades evangelizadoras ou verdades do Novo Testamento. E a segunda é que o homem é pecador. E por causa desse pecado, ele está separado de Deus. E não pode nem conhecer e nem fazer a experiência desse amor de Deus. Então, de um lado tem Deus que nos ama, do outro tem o homem que é pecador, a humanidade que é pecadora e que se afasta de Deus. E aí, em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 78 ao 79, diz assim: Graças ao coração misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visita o sol que nasce do alto, para iluminar os que estão em trevas e nas sombras da morte, para guiar nossos passos por um caminho de paz. Esse evangelho, esse trechinho, esses dois versículos do Evangelho de São Lucas nos mostram que, apesar do pecado humano, esse pecado que nos afasta de Deus, que nos priva de conhecer e de fazer a experiência do amor de Deus, Deus vem ao nosso encontro mesmo assim. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo dignos desse amor de Deus, Deus vem ao nosso encontro com a sua imensa misericórdia para estas pessoas, cada um de nós, que se encontram em trevas, que se encontram na sombra da morte, mas Deus não olha para o nosso pecado. Deus olha para o seu grande amor e vem, movido por esse amor, ao nosso encontro. A misericórdia. E aí nós chegamos na terceira verdade, que é Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Nós podemos, para essa verdade, tomar os Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos pegar aqui o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, versículo 12, que diz o seguinte: Em nenhum outro existe salvação, por debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Essa é a nossa terceira verdade. Jesus Cristo é o único em que nós devemos colocar a nossa esperança, o único em quem nós devemos colocar a nossa confiança. E assim nós partimos para a quarta e última verdade, que é reconhecer, ou melhor dizendo, nós temos a necessidade de reconhecer Jesus Cristo como nosso pessoal Senhor e Salvador. Porque não basta só você saber que Jesus Cristo é o nosso único e pessoal Salvador. É preciso que nós, de fato, estejamos em sintonia com Ele, estejamos unidos a Ele. E como nós fazemos isso? Por meio dos sacramentos, por meio da vivência cristã. Nós podemos tomar para esta verdade, para iluminar esta verdade, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Estou diante da porta e batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa para comer junto com ele e ele comigo. Então,
Essa é a verdade. A partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, como diz até os nossos irmãos separados, os nossos irmãos protestantes, essa expressão que eles utilizam é muito correta, né? É preciso aceitar Jesus na sua vida. E isso é independente de igreja. Pode ser que você seja batizado, seja católico e nunca tenha aceitado Jesus na sua vida. E muitos que às vezes estão dentro das igrejas simplesmente estão ali de corpo presente. É preciso estar a unidade de espírito e corpo. Se você de fato vive na igreja, que bom. Mas é melhor ainda se você tiver descoberto essas verdades evangelizadoras. Se você tiver descoberto na sua vida, nesse seu processo de caminhada cristã, que Deus lhe ama e tem um plano de amor para a sua vida. Você é pecador e precisa, é dependente da misericórdia de Deus. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar e nós precisamos reconhecer esse Jesus Cristo como nosso pessoal Salvador e aceitar Ele em nossa vida, porque Deus não invade a nossa vida. Mesmo que você tenha sido batizado quando criança, ou mesmo que seus pais tenham lhe levado para a igreja, mas isso não quer dizer que Deus está invadindo a sua vida. Deus está batendo na sua porta por meio dessas ações pequenas, às vezes as ações de um padre na nossa vida, as ações de um catequista, as ações de nossos pais. É Deus batendo na nossa porta, mas só dá para abrir por dentro. Somos nós que temos a chave dessa porta que dá acesso para que Jesus entre em nossa vida. E quando Jesus entra na nossa vida, há uma festa, há um banquete. Vou repetir aqui o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Estou diante da porta. Isso é Jesus falando, né? Ele está na frente da porta e batendo. Eu entrarei nessa casa, em sua casa, no seu ser, na sua vida, se alguém ouvir a voz e abrir a porta. E aí, então, isso depende de nós. Se nós escutamos a palavra de Deus e vamos lá abrir essa porta para que Jesus possa entrar. Se isso acontece, então diz aqui o livro do Apocalipse, né? Eu entrarei em sua casa para comer junto com ele. Que comida é essa? É a Eucaristia, o corpo de Cristo que ele oferece para nós. E, sobretudo, isso acontece na Semana Santa. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria aproveitar que o Evangelho de hoje traz a primeira verdade evangelizadora. Então, eu queria também trazer para vocês, para que vocês conhecessem as outras 4 verdades evangelizadoras. Vamos continuar aproveitando esse domingo, que é um domingo da alegria. E se esse é um domingo da alegria, quer dizer também que essa semana é uma semana de alegria. Alegria de podermos saber que Deus nos ama, que Deus é misericordioso e que Deus tem preparado um plano para nós. E esse plano se conclui, se torna, digamos assim, chega ao seu ponto mais alto na Semana Santa, onde nós podemos e devemos fazer novamente essa experiência do mistério pascal de Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição. Fazer essa vivência desse mistério como uma nova oportunidade para nós tomarmos o caminho de Deus ou renovarmos os nossos bons propósitos. Você que está me vendo agora, aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Meus irmãos de fé, grande abraço a você e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima reflexão. Até mais!